Segunda Entrevista. Bom, nós seguimos acompanhando os desdobramentos dessa morte trágica da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que morreu após cair numa trilha do Monte Rinjani, na Indonésia. As atualizações dizem respeito ao traslado do corpo da Juliana, que deve ser feito nesta terça-feira, dia 1º, pela companhia aérea Emirates, que justamente anunciou que haverá esse traslado amanhã, né? Para o Rio de Janeiro, em 2 de julho. Então, 2 de julho deve ser a data, né? A família, obviamente, que segue cobrando as autoridades da Indonésia responsabilidades. Pela primeira vez, uma autoridade de lá se pronunciou, um governador da província de Sonda Ocidental, Lalu Muhammad. Ele admitiu que faltou estrutura durante a tentativa de resgate da Juliana. E aí, a ideia dos riscos, né, de se subir uma montanha, né, chamaram a atenção, né, para perigos óbvios, né, de algumas expedições na montanha, sobretudo se não acompanhados de técnicos adequados, responsáveis por essas trilhas, e sem a existência de uma estrutura para resgate em casos de acidentes. Nós vamos conversar agora com o guia de montanha e resgatista voluntário Pedro Hauck. Ele já subiu mais de 160 montanhas acima de 5.000 metros. Compartilha com a gente suas vivências, alertas e impressões. Pedro, olá, bem-vindo. Não sei se você está de dia, se está de tarde, de manhã ou de tarde. Você está onde agora, Pedro? Olá, boa tarde, Maísa. Eu estou na Laguna Jaca, a 4.400 metros de altitude, na Cordilheira Blanca, no Peru. Uau, só uau, viu, Pedro? Pedro, você gravou um vídeo tem uns 5 dias, né, justamente falando sobre a sua percepção em relação a esse acidente. Diz que muitas pessoas perguntaram você sobre isso, e você fez uns alertas bem importantes em relação às informações que se tem que ter sobre equipes, né, de prontidão, justamente para o caso de acidentes como esse trágico com a Juliana. Qual é o principal alerta que você faz, hein, Pedro? Bom, pois é, Maísa, eu sou guia de montanha, eu também sou resgatista voluntário. Faço parte de um grupo de resgate no Paraná, chamado Cosmo, né, Corpo de Socorro da Montanha. A gente está localizado no Parque Estadual do Morumbi, onde tem uma montanha que é o Maciço do Morumbi. É um local que com muita inclinação, chove bastante, que sempre teve muitos acidentes. E o Cosmo ele surgiu em 96 como uma resposta para a gente ter uma equipe de prontidão e conseguir realizar resgates de uma maneira mais eficiente que os bombeiros que estavam em Curitiba naquela época. Claro que de lá para cá as coisas evoluíram bastante. Hoje os bombeiros militares do estado do Paraná possuem o GHOST, que é o Grupo Ostensivo de Socorro Tático, que é uma equipe especializada em resgate em áreas remotas. É um grupo muito bem equipado, que conta também com o helicóptero do BPMOA, da Polícia Militar, e a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bom para resgatar as pessoas que entram em perigo nas nossas montanhas. E evidentemente por conta dessa minha experiência, dos montanhas que falam com montanha, muitas pessoas vieram me perguntar opiniões, né, sobre o caso envolvendo a Juliana. E a gente vê que lá no né, como o próprio governador ali, Bock, acabou afirmando, né, houve uma desorganização, houve uma falta de estrutura que infelizmente influenciou para que o resgate ele não fosse tão preciso, tão rápido como precisaria ser naquele caso, e infelizmente Juliana veio a óbito, né? Uhum. Ô Pedro, na sua avaliação, quais são os principais riscos em trilhas como essa, especialmente nas montanhas ali na Indonésia? O povo ouviu o Rosier Alexandre, que é um montanhista cearense experiente, né? E ele afirmou que a Indonésia é um país negligente em relação à segurança. Você concorda com isso? Eu concordo, mas existem vários países, não só a Indonésia, lá na Ásia também, o Vietnã,
Aqui na América do Sul, eu diria que até pior, porque a altitude que a gente tem por aqui ainda é mais elevada e as pessoas desconhecem os efeitos da altitude no corpo humano. Então, países como Bolívia, Peru, várias agências vendem na rua passeios para fazer montanhas de grandes altitudes e as pessoas acabam passando mal. É muito comum aqui no Peru aquela montanha colorida perto de Cusco, que fica a mais de 5 mil metros de altitude. As pessoas compram esse passeio, passam mal, vomitam, mas elas não sabem que o pior de tudo, elas podem ter um edema pulmonar e isso leva ao óbito, né? Eu acho assim que, de um lado, essas agências nesses países, elas acabam tendo uma concorrência muito grande. Muitas agências vendendo o mesmo passeio e eles sempre brigam pelo preço. O que eu vejo ali no caso da Juliana, né? Essa agência, ela tinha que ter tido mais guias, né? Eu, como guia de montanha, conhecendo muito bem os protocolos que existem internacionalmente, o comum é você ter, para uma ascensão a uma montanha como o Rinjani, que não é uma montanha trivial, é uma montanha de 3.700 metros de altitude, você precisaria de ter um guia para cada 3 pessoas. Então, geralmente, você tem um guia abrindo a trilha no começo e um guia no fim com os clientes que vão mais lentos, mas nunca deixando ninguém para trás, assim como também nunca deixando ninguém para frente do guia. Então, os guias estão sempre ali de olho para caso algum cliente faça alguma coisa perigosa, né? Às vezes as pessoas se aproximam do precipício para tirar uma foto, por simples curiosidade. E no Rinjani, que foi bastante comentado, inclusive que eu comentei bastante ali nas minhas mídias sociais, e que isso foi bastante repercutido, a rocha local, que é a Pedra Pomes, ela é muito friável, é uma rocha que ela não tem resistência, e quando ela quebra, ela forma pequenos seixinhos, e isso vai se depositando na vertente do vulcão. Então, na vertente do vulcão, que tem uma inclinação grande, lá onde a Juliana acabou caindo, você tem essas pedrinhas, né, que vamos falar para o pessoal entender. Seria como se fosse um depósito de bolinhas de gude, uns 60, 40 centímetros em cima do chão rochoso mais duro, e é impossível você ficar em pé. E isso dificultou o resgate, dificultou você ter uma ancoragem para você ter uma corda que chegasse até ela, e ela foi ao longo do tempo escorregando, escorregando. Quando a corda chegou lá já era insuficiente, precisava de uma corda maior. Enfim, foi uma questão muito complicada. Isso de escorregar, sem sombra de dúvida, me parece que deve ter sido o momento o mais temeroso, além do frio, né, de tudo mais, né? Tem algo muito importante. Exatamente. O frio piora. Aliás, pode falar. Isso é uma coisa que eu até queria dizer, né? Ainda não te respondi sua pergunta por completo. Uma complicação no Rinjani é essa. O Rinjani, ele é muito alto, ele tem 3.700 metros de altitude. É a altitude do Monte Fuji no Japão. Mas diferente do Monte Fuji, que está numa latitude mais alta, o Rinjani está muito próximo da linha do Equador. Ele está a 8 graus a sul da linha do Equador. Então, quando você está na praia, lá em Lombok, faz 30 graus. Quando você sobe o Rinjani, vai fazer 15 graus. E à noite vai chegar perto de zero. Então, a amplitude térmica é muito grande. E isso é uma coisa que as pessoas elas não têm muito cuidado. A própria Juliana, no momento do acidente, ela estava de camiseta, dá para ver os braços dela. Quando chegou a noite, a temperatura estava liberando negativo. Então, até todos pensavam, né, que um dos problemas que ela poderia enfrentar seria a hipotermia. Sim. E também é um local, como está na linha do Equador, é um local que chove muito. Com o sol, faz calor. Quando vem as nuvens e chove, faz muito frio. A temperatura, a sensação térmica é muito baixa. Então, isso pode pegar as pessoas desprevenidas. Isso é um perigo para a vida. Ô Pedro, você sabe que você falando aí, sabe a coisa dos gatilhos? Vários gatilhos nas tuas falas, porque aí onde você está, eu fui desaconselhada, assim, sobre todos os argumentos de não ir, porque eu fiquei hospitalizada em Cusco, e eu fui para Machu Picchu de camiseta e uma calça levinha, choveu, fez um frio de matar.
Então, é muito louco, porque são destinos muito conhecidos, né? E a Indonésia, ela disse que vai mudar protocolos justamente para tentar cumprir com mais segurança, né? Preservar a vida das pessoas. Eu quero te pedir para deixar aqui para a gente, você já falou alguns tópicos, mas o que é fundamental na hora que as pessoas vão comprar um pacote para fazer turismo de aventura? Porque é isso, turismo de aventura, né? Quando a pessoa ela confia numa agência para fazer a logística, para dar segurança, para dar estrutura, é fundamental que as pessoas pesquisem se essa agência ela tem um bom histórico. Então, hoje em dia, com a internet, as pessoas fazem avaliações. Então, tem agência que não está muito preocupada com qualidade, ela está só preocupada com preço, né? Ela só quer vender barato e vender bastante. Então, as pessoas têm que evitar esse tipo de agência, porque o barato sai caro. É importante as pessoas perguntarem quem vai ser o guia, qual que é o nome desse guia, para saber se esse guia ele é um guia habilitado, se ele faz parte de uma associação de guias, se ele fez cursos, né? Porque quando a pessoa faz parte de uma associação de guias, ela fez curso de autorresgate, fez curso de primeiros atendimentos em área remota, fez curso de navegação em montanha, né? Que é o básico para você se tornar um guia de montanha. Não é? Então é importante que esse profissional que vai estar conduzindo a pessoa no ambiente natural, que é um ambiente que vai ser distante, num local, se tiver uma emergência médica, vai ter uma dificuldade para chegar lá. É importante que esse profissional seja um profissional qualificado, que tenha passado por todos esses cursos. Infelizmente, quando as agências cobram um valor muito, muito barato, você pode perceber que os profissionais que trabalham lá são pessoas que têm pouca qualificação, que não passaram por um curso, que elas são meros condutores de caminhos, né? Então é muito diferente um guia de montanha que tem conhecimento médico, que tem conhecimento de resgate, que tem conhecimento técnico sobre o ambiente de montanha, né? De uma pessoa que simplesmente conhece a trilha e vai te levar lá. Hoje em dia, Maísa, com os aplicativos, né? Você tem mapas online, então as pessoas precisam de estrutura e não precisam de um mero Pequeno corte aí no teu contato, Pedro, mas vamos ver se a gente estabelece. Oi, Pedro, é porque cortou um pouquinho a comunicação. Imagina que a gente está bem distante, você está bem alto, né? A gente está aqui no nível do mar. Pedro, só para finalizar, você já passou o perrengue? Eu fiquei com muita dó do Edson Vandeira, que infelizmente morreu no Peru, não é? Inclusive ele e dois colegas, né, morreram. E é muito triste, né? Só mais de 20 dias depois que localizaram o corpo. Você já passou o perrengue? Você já teve medo? Bom, Maísa, deixa eu só falar uma coisa, né? O Edson era meu amigo pessoal, assim como o Marcelo Delvaux, que morreu aqui no Peru ano passado também. Enfim, gente, não vai achar que o montanhismo é só morte, tá? São acidentes que aconteceram com esses meus companheiros, não é? No montanhismo, a gente tem experiências incríveis, fantásticas, ao longo dos meus 27 anos dedicados ao montanhismo, porque eu sou montanhista, eu vivo do montanhismo. Evidentemente que eu passei por perrengues, né, dificuldades, alguns imprevistos, o tempo de repente fecha, você fica perdido no meio de uma tempestade, isso já aconteceu. Mas os momentos bons, os momentos felizes, aqueles momentos quando a gente está na montanha, a gente vê um pôr do sol, um nascer do sol maravilhoso, fantástico, quando a gente consegue se superar, chegar no topo de uma montanha. Esses são os momentos prevalentes. Acho que sim, para cada perrengue que eu passei na montanha, tem momentos felizes e maravilhosos lá em cima. E é isso que nos motiva a estar aqui, né? Então, assim, eu digo para as pessoas, é óbvio que no montanhismo existem riscos, né? Toda atividade de esportes de aventura envolve risco. A gente precisa aprender com a nossa experiência, com os nossos cursos, a conseguir separar o limite entre risco e perigo. E é isso que eu tenho feito ao longo desses anos. Esse ano mesmo, com mais de um mês, eu tive que desistir de escalar, de chegar no cume do Everest,
porque tinha muito vento no dia que eu estava indo para o cume. Eu estava a 8.400 metros de altitude e tomei a difícil decisão de voltar, porque eu estava ali no limite entre perigo e risco. E hoje eu estou aqui, né? Estou com a minha esposa, com meus amigos. A gente vai escalar uma montanha muito bonita aqui no Peru, chamada Alpamayo, e continua esse trabalho, né? Montanhas me proporcionou muitas coisas mágicas e maravilhosas. Tá ótimo. Olha, Pedro, eu te agradeço muitíssimo por abrir um espaço aí na sua agenda de subida da montanha. Muito obrigada, inclusive, por essa bela imagem que a gente tem. Para quem está no rádio, o Pedro está aí, atrás dele tem um lago verde e um céu muito azul com algumas nuvens. Tá bonito demais, viu, Pedro? Muito obrigada. Muito obrigado, boa tarde para vocês. Um grande abraço por Fortaleza. Minha mãe morou 8 anos em Fortaleza. Eu amo essa cidade, eu amo o Ceará. Legal. Então vem para cá, ficar no plano. O Pedro Hauck, como disse gentilmente, participando com a gente direto do Peru. Ele é guia de montanha e resgatista voluntário. Vamos lá ao intervalo, voltamos já. O Povo da Tarde.